Eu vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Jéssica Menezes, eu sou fisioterapeuta de formação. Além disso, eu sou anatomista, eu sou terapeuta holística e tenho especialização em acupuntura, bem como em outras práticas integrativas. Hoje a gente vai estar falando sobre uma das áreas que eu atuo muito fortemente, que é a auriculoacupuntura. E aí, quando a gente fala de diagnóstico, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é, por mais que pra gente que é da área de saúde, a gente já sabe o que é diagnóstico, quais são as formas de diagnosticar bem o nosso paciente, muitas pessoas que entraram em contato comigo após a live que aconteceu essa semana, não eram inclusive profissionais da área de saúde. Então, por isso que é muito importante, quando a gente começa a falar sobre diagnóstico, é importante primeiro dizer o conceito de diagnóstico, que tem relação direta com o termo diagnose, que é nada mais o ato de diagnosticar, ou seja, eu vou recolher informações, eu vou colher dados que são necessários sobre o meu paciente, para que dessa forma eu possa determinar qual a melhor propedêutica, qual a melhor forma de eu tratar esse paciente, tá certo? Então, o foco da nossa live de hoje é falar sobre esse diagnóstico. Eu vou olhar até a hora aqui, né? Porque a gente tem agora 1 hora de live para estar falando sobre isso. E aí, quando a gente pensa em diagnóstico na medicina tradicional chinesa, na acupuntura, e em específico na auriculoacupuntura, esse diagnóstico não é um diagnóstico conceitual, não é um diagnóstico básico, ou é um diagnóstico, inclusive, que é aprendido nas graduações dos profissionais da área de saúde. Por quê? O nosso diagnóstico é baseado principalmente numa visão holística do paciente. Quando eu falo de holístico, a gente tem que fazer referência ao termo, né, holos, que significa por inteiro, o todo. Então eu vou olhar esse paciente não só como um sintoma, como um sinal que ela apresenta, mas sim como um todo. Ou seja, será avaliado o que a gente chama de 3 corpos. O corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental desse paciente. Eu preciso saber como é que está o nível emocional dele. Ele está muito estressado, ele está muito ansioso. Como é que está o nível mental dele? Ele está muito preocupado com alguma coisa, ele tem ideias fixas sobre algo. E como é que está o físico dele? Ele apresenta alguma lesão, ele apresenta alguma alteração que aí já comprometeu realmente esse físico, que ele já tem diagnóstico de outros profissionais da área de saúde, diagnóstico fechado mesmo, ou ele é um paciente que por enquanto só apresenta uma dor que, inclusive, por mais que ele faça exames, por mais que ele corra atrás de diversos diagnósticos, ele não consegue obter um diagnóstico fechado pela nossa medicina ocidental. Então esses dados eles são importantes para nortear a gente qual o ponto correto de auriculoacupuntura utilizar. Geralmente, como é que os cursos, como é que as pessoas ensinam a fazer diagnóstico com a auriculoterapia? A primeira coisa que as pessoas fazem é fazer com que você aprenda os pontos de auriculoacupuntura. Então você aprende esses pontos específicos e a partir desses pontos você vai estar mapeando lá a sua orelha, palpando, tocando, vendo se tem uma sensibilidade dolorosa naquele ponto, e a partir daí é que se define se esse ponto está alterado. Então eu devo utilizar esse ponto como um dos pontos no protocolo do meu tratamento. Quando a gente analisa bem essa condição, não seria ideal para traçar um diagnóstico e muito menos um protocolo de tratamento com auriculoacupuntura, tá? Por quê? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa treinar o nosso olho. Como assim treinar o nosso campo visual, os nossos olhos? Porque a gente tem que começar a perceber os detalhes e principalmente aquilo que o nosso paciente em auriculoacupuntura não diz. Isso quer dizer o quê? Eu vou olhar para ele desde o momento que ele entra no meu consultório, desde o momento que eu começo a ter interação do meu campo visual com a pessoa dele. E aí eu vou analisar a postura, eu vou analisar o tom de voz, eu vou analisar como é que ele se porta, eu vou analisar se ele faz contato visual comigo enquanto eu converso com ele.
Tudo isso todos esses dados que eu acabei de citar, eles são fundamentais para que dessa forma eu comece a compreender esse universo complexo que é meu paciente. Após eu observar a postura dele, o comportamento dele, a fala dele, a forma como ele senta, se quando ele senta ele fica lá fazendo um movimento constante com a perna dele ou com o membro inferior dele. Se ele é um paciente que ele não consegue ficar parado muito tempo, se é um paciente que altera seu tom de voz em alguns momentos ou em algumas perguntas específicas, como por exemplo, se eu pergunto, o senhor se estressa com alguma coisa relacionada ao trabalho? E essa pergunta é simples, quando ele vai me responder em relação às demais que já foram feitas, ele apresenta um tom de voz mais alterado, então já posso pensar, o trabalho dele também influencia no estresse, ou seja, tem alguma coisa no trabalho dele que incomoda ele. Mas eu vou trabalhar com o trabalho dele. Você tem que entender que o trabalho dele faz parte do universo que compreende e que cabe a esse paciente. Então sim, você tem que entender o tipo de trabalho que ele tem, o tipo de rotina que ele tem no trabalho, para saber dessa forma qual a melhor forma de você atuar junto a ele. O segundo ponto que você tem que observar nesse paciente é também os dados mais práticos e específicos da auriculacupuntura. Como, por exemplo, fazer uma boa análise do pavilhão auricular. Fazer uma boa análise do pavilhão auricular inclui eu olhar esse pavilhão auricular, eu tocar nesse pavilhão auricular e também eu posso utilizar, e aí não necessariamente é regra, tá? Mas se você tiver à disposição uma quantidade financeira que possa investir, existe também instrumentos onde você pode utilizar como forma de mapeamento de alguns pontos de auriculacupuntura. Ou seja, na hora que eu vou analisar a orelha do meu paciente, essa orelha externa, eu tenho que observar, sem tocar primeiro esse pavilhão auricular. Então eu vou olhar se tem presença de mancha, eu vou olhar se tem presença de proeminências, elevações, nódulos, descamação, se tem alguma área inclusive que apresenta uma oleosidade maior, se existe algum local que tem espinha, que tem cravo, se tem alguma mancha mesmo. Então tudo isso é dado na auriculacupuntura. Existem pontos específicos que, se apresentam determinada alteração, já são necessários para ser um dado a ser avaliado nesse paciente, que me diz que ele pode ter alguma história pregressa atrelada a esse ponto. Um exemplo é pessoas que têm no ponto do pulmão algum tipo de depressão ou no ponto do coração. Quando a gente fala de depressão, quer dizer uma cavidade nesse ponto, a gente já subentende que esse paciente ele tem um histórico aí de algum problema relacionado à depressão ou alguma tristeza profunda. Então, por conta disso, a gente não pode deixar de atrelar uma boa inspeção na avaliação prática do diagnóstico de auriculacupuntura. E aí eu não posso tocar nesse pavilhão auricular, porque se eu toco no pavilhão, automaticamente vai alterar. Então, se tinha uma área que estava mais pálida e eu agora toco, essa área vai acabar ficando hiperemiada, avermelhada. E ela não vai estar avermelhada porque isso se apresenta no paciente, mas sim porque eu interferi durante o meu processo de avaliação desse pavilhão auricular. É necessário também que, na hora de você fazer uma boa inspeção, você tenha uma ótima iluminação. Se eu não tenho iluminação adequada, e aí de início, investir numa ring light ou investir em determinados instrumentos acaba sendo um pouco caro. Então, uma coisa simples que você pode utilizar para avaliar bem o seu pavilhão auricular é uma lanterna do celular. Só tem que saber o posicionamento adequado para ter uma boa iluminação desse pavilhão e dessa forma você conseguir visualizar a totalidade e os pontos específicos dele. Uma outra coisa que é muito importante é que você tem que avisar o seu paciente, o seu cliente, como você chama, que ele não deve fazer nenhum tipo de limpeza desse pavilhão auricular antes de ele chegar até você. O que é uma prática muito comum.
né? Da mesma forma que a gente vai ao dentista e a gente faz a melhor escovação que a gente poderia fazer para chegar lá com os dentes perfeitos, o paciente, quando ele sabe que vai ser avaliado o seu pavilhão auricular, ele tenta fazer a limpeza melhor que ele já fez na vida dele. O que implica diretamente com isso da gente ter uma alteração desse pavilhão auricular. Porque se tinha algum tipo de descamação na área, se tinha algum tipo de área com oleosidade muito intensa, quando ele faz essa higiene, a gente acaba perdendo esse dado, tá? Então, é muito importante que você oriente seu paciente, que por mais que ele chegue até você e já marque uma sessão com você, que você possa, primeiro, né, já ter um breve contato com ele. A gente costuma aqui no consultório fazer uma pré-análise, uma pré-anamnese. Dependendo do caso do paciente, a gente encaminha também já uma pré-anamnese para o WhatsApp dele, para o e-mail dele, como ele preferir. E ele já responde algumas perguntas básicas muitas vezes. Então eu já sei como é o nome dessa pessoa, já sei a idade que ela tem, a data de nascimento. Professora, a data de nascimento importa? Importa. A gente não está falando só de questão de signo, tá? A gente está falando que a data de nascimento importa porque na hora que você nasceu, para quem trabalha com acupuntura, é muito importante para definir inclusive como vai ser o seu perfil, a sua trajetória de vida, para identificar como vai ser você com suas relações profissionais, relações pessoais, relações familiares. Então a gente consegue coletar tudo isso só avaliando a sua data de nascimento, tá? É importante também que você colete nessa pré-anamnese dados importantes, como por exemplo, o que é que traz o senhor ou senhora até mim? Qual a sua queixa? O que é que você gostaria, né, que eu melhorasse? Isso faz com que a gente, enquanto terapeuta, já tenha um ambiente para quem tem consultório propício para receber esse paciente de forma individualizada. Fazendo com que esse paciente, quando ele chegue no nosso consultório, a gente já tenha o aroma adequado no ambiente, a gente já saiba onde a gente vai direcionar na nossa anamnese, né? Não são todos os pacientes que a gente faz uma pré-análise, uma pré-anamnese, tá? São condições específicas, ok? E depois, a gente, quando ele chega no nosso consultório, a primeira etapa vai ser a anamnese geral. Essa entrevista ela é super importante e quando a gente fala de auriculacupuntura, a entrevista ela não é convencional. Então a gente precisa de dados que na medicina ocidental não são coletados, como por exemplo, como é a sua evacuação? Muitos pacientes não sabem dizer quantas vezes vão ao banheiro de forma certa, muito menos horários. E uma grande maior parte deles eles se sentem um pouco, né, constrangidos quando vão falar até do formato das fezes, como é esse bolo fecal, né, essas fezes. Que pra gente que trabalha com acupuntura, auriculacupuntura, é super importante. Na medicina chinesa, a doença mais grave que pode existir é a constipação. Então, se o paciente ele é constipado, ou seja, se ele não consegue colocar todas as toxinas e tudo aquilo que não faz bem a ele para fora, como é que ele vai conseguir se nutrir? Por isso que existe o termo fulano está enfesado, ou seja, ele está cheio de fezes. Então, vai alterar todo o metabolismo desse ser humano. Então, na medicina tradicional chinesa, saber como o paciente ele vai evacuar, como o paciente ele se alimenta, se ele realiza algum tipo de prática. Ah, mas professora, na medicina ocidental também se avalia o tipo de alimentação, o tipo de atividade física, o de exercício que aquele paciente faz. Mas na medicina tradicional chinesa, na auriculacupuntura, é diferente. O tipo de alimentação que a gente observa, né, não que a gente seja nutricionista, porque a gente não trabalha com nutrição, né, específico, mas a gente tem uma área da auriculacupuntura e da acupuntura que trabalha com dietoterapia. Então a gente aprende o tipo de dieta que se atrela à auriculacupuntura e que vai fortalecer mais
tanto o sangue desse paciente como o Qi, que é a energia dele que vai circular melhor nesse corpo. Então é muito importante que a gente sempre avalie todo o contexto que envolve o paciente. Então é importante saber quando o paciente ele acabou de se alimentar, como é que ele se sente após ele se alimentar. Isso nas 3 principais refeições, bem como em lanches. Ele se sente empachado? Ele se sente pesado? Ele não consegue ter uma boa digestão? Tem acúmulo de gases? Isso é muito importante para a gente, porque isso determina como é que está o funcionamento da energia, por exemplo, do estômago do meu paciente. E aí, hoje em dia, cada vez mais existe comprovação de que realmente essa energia ela é palpável, que essa energia ela existe. Então isso não entra mais em questão. Mas é muito importante que a gente entenda que até o tipo de preferência do meu paciente com relação à cor, com relação a sabor, é fundamental. Então, o paciente gosta muito de doce. Então existem órgãos que podem estar aí alterados quando o paciente ele tem uma vontade muito atrelada a doce, bem como a salgado, azedo, amargo, tudo isso interfere. Então a nossa anamnese é uma anamnese completa, ela tem que ser completa, porque se eu não faço um bom diagnóstico, como é que eu vou traçar assim um bom plano? Como é que eu vou tratar adequadamente meu paciente? Então o diagnóstico ele é base fundamental para que eu possa me planejar conforme qual o melhor caminho que eu devo trilhar para conseguir resultado com esse paciente e que ele possa chegar a ser trabalhada a sua queixa de forma satisfatória. Então isso é um ponto muito importante que deve ser levado em consideração na hora que a gente vai traçar o diagnóstico, para que seja um diagnóstico resolutivo, com resultado e com impacto na qualidade de vida desse meu paciente, tá? O segundo ponto que a gente tem que avaliar, além da questão da anamnese da entrevista completa, como eu já falei para vocês, é a parte prática que começa com a inspeção. Depois da inspeção, eu vou para a palpação. E aí tem várias formas de palpação. O que eu vejo aqui no Ocidente, que é mais comum, é a palpação com esse instrumento. Eu não sei se dá para vocês verem, eu acho que sim, né? Esse instrumento é o que a gente chama de apalpador. Algumas pessoas chamam ele de calcador, né? Esse instrumento ele é muito importante na prática clínica do auriculoacupunturista, porque a gente vai no ponto de acupuntura e a gente vai pressionar esse ponto de acupuntura com esse apalpador. E por que é tão importante palpar esse ponto com o apalpador? Porque não é normal que ao pressionar determinados pontos no pavilhão auricular, o paciente apresente quadro álgico, ele apresente dor. Se ele apresenta dor, quer dizer que aquele ponto na acupuntura está alterado, tá? Então, pontos onde eu palpo e tem dor, pontos onde eu palpo e após retirar o estímulo pressórico ainda continua com uma área depressível, né? Ou seja, com uma marca, então esse ponto também está alterado. Bem como a coloração que acontece de ficar na área após a aplicação do estímulo pressórico. Então tudo isso tem que ser analisado. Tudo isso é dado para a gente utilizar como diagnóstico e assim traçar quais são os melhores pontos que devem ser utilizados naquele paciente. Mais uma vez, a auriculoacupuntura não é uma receita de bolo. Eu vejo muitas pessoas fazendo cursos, buscando na internet, em apostilas, através de professores, sempre um indicativo de pontos. Quais são os pontos? Qual é o protocolo? Para ansiedade, é o protocolo qual? Quais são os pontos que eu tenho que colocar? Não estou dizendo que protocolos não funcionam e que é errado se você usa. Pelo contrário, você pode utilizar sim protocolos. Mas esse protocolo ele deve ser utilizado não como regra, porque todo paciente ele é único. Então, para alguns pacientes, determinado ponto funciona muito bem, para outros não. Então, quando você adota um protocolo e você não reavalia em cada sessão esse protocolo, então você não tem como ter um dado que referencie você se esse protocolo está sendo efetivo ou não. Então, a possibilidade de você não obter o resultado que o paciente almeja é muito grande. Então, utilize protocolo se você quiser,
Mas você tem que reavaliar cada sessão para saber quais foram os pontos que foram assertivos, que deram certo, e quais foram os pontos que não deram certo. Quais foram os pontos que você precisa trocar e que para esse paciente vão ser mais efetivos. Isso a gente só consegue o quê? Numa avaliação diagnóstica precisa, no primeiro encontro com o paciente, e numa avaliação diagnóstica continuada em todas as vezes que você encontra esse paciente. Então, na hora que o paciente ele chega, você tem que reavaliar ele todas as vezes. Isso não quer dizer que ele vai fazer uma reavaliação igual à primeira avaliação. Isso não quer dizer que você tem que ser tão criterioso como no primeiro momento. Mas isso quer dizer que você precisa sim priorizar quais são os pontos principais que na minha anamnese consta e que toda sessão eu preciso reavaliar constantemente. Ou seja, toda sessão tem que estar lá na minha anamnese quando eu encontro esse paciente no primeiro momento. E outra regra, se o paciente ele chega para você e ele chega ansioso, ele chega estressado, ele não está bem, ele está com alguma dor considerável, ele não pode sair do mesmo jeito que ele entrou. E aí, para que ele não saia do mesmo jeito que ele entrou, você precisa saber, você precisa ter uma base muito boa da teoria, da prática, e tem que saber identificar se na hora que você colocou um ponto e ele não foi resolutivo, em que ponto você errou na anamnese desse paciente. O que é que precisa ser reavaliado nele para que eu possa ter dados palpáveis, para que dessa forma eu possa mudar totalmente o protocolo desse meu paciente e conseguir chegar no resultado que ele espera, tá certo? Então isso é muito importante. Então a palpação, ela deve ser feita ou através de instrumento, como eu disse a vocês, através desse apalpador, e existe também outro tipo de palpação, né? Eles chamam de apalpação, não concordo com o termo apalpação, mas alguns adotam. Então existe um tipo também de palpação específica que pode ser feita no pavilhão auricular. Esse tipo de palpação ele não é ensinado, tá? Principalmente aqui no Ocidente, você não vê muitos cursos falando sobre esse tipo de palpação, que é a palpação onde envolve o tato, o contato direto, né, da polpa digital do terapeuta com o pavilhão auricular desse paciente. Então isso envolve muito uma questão de sensibilidade tátil, uma questão de experiência prática, uma questão de constante avaliação e constante contato com o paciente. Se você não tem isso, você precisa desenvolver enquanto terapeuta. Eu, por exemplo, eu já treinei tanto que eu consigo, só tocando no pavilhão auricular do paciente, sem o paciente me dizer nada, dizer quais são os locais que ele pode apresentar algum tipo de deficiência, quais são os locais que ele pode apresentar quadro álgico, quais são os locais que estão alterados e que eu preciso dar uma total atenção no meu protocolo. Isso porque eu desenvolvi, né? Isso porque eu treinei, isso porque eu soube como fazer, né? Isso não foi me ensinado em nenhum momento, eu não aprendi em nenhum curso, mas essa palpação que envolve o lado mais tátil mesmo, ela é super importante também. Inclusive, a própria medicina tradicional chinesa indica, tá? Indica que você faça esse tipo de palpação para dessa forma saber quais são os pontos que você deve ponturar nesse paciente, ok? E por último, existe também outra forma diagnóstica que é feita com o paciente, que é através da eletroestimulação, tá? Ou o que a gente chama de eletrodiagnóstico, tá? O que seria esse eletrodiagnóstico? Na verdade, nada mais é do que eu utilizar aí uma caneta, geralmente é a caneta que se utiliza, que ela conduz corrente elétrica, para dessa forma interagir com o pavilhão auricular do paciente, para que eu possa identificar quais são os pontos que esse paciente precisa tratar. Então, a utilização do eletro no diagnóstico cada vez está sendo mais utilizado, inclusive algumas técnicas, como por exemplo, furo humanizado, utiliza essa caneta muitas vezes diagnóstica para saber quais são os pontos de acupuntura que eles garantem que livram, tá? Então, essa caneta ela foi originada para que dessa forma você tenha mais segurança. E
na medicina tradicional chinesa de raiz mesmo, eles utilizam algumas vezes para que você comece a identificar quais são os pontos de acupuntura de forma segura. Mas que na prática do dia a dia, na grande maioria das vezes eles não utilizam essas canetas, tá? Essa eletroestimulação, esse eletrodiagnóstico. Por quê? Porque eles utilizam realmente mais o tato, como eu já falei, e eles têm muita destreza, então eles praticam de forma incessante, então eles conseguem depois ter uma habilidade muito notória que faz com que ele não dependa mais da utilização de um eletrodiagnóstico, ok? Então, só revisando, as principais formas de se avaliar o pavilhão auricular na prática são a inspeção, que eu vou utilizar o campo visual, a palpação e o eletrodiagnóstico, tá? Esses são os três principais. O que é que eu vejo que as pessoas geralmente costumam utilizar de recurso diagnóstico para, de fato, inferir o que o paciente precisa ser tratado? Na prática, eu observo que as pessoas só fazem mais a palpação do pavilhão auricular. Então, eles palpam os pontos, que nós chamamos de pontos ou áreas reagentes, e a partir daí, eles definem qual o protocolo que vai ser adotado com esse paciente. Não estou dizendo que está errado, não é que esteja errado. É só que é uma anamnese que acaba sendo superficial, acaba sendo nada precisa com relação ao diagnóstico e acaba sendo, de certa forma, uma anamnese que ela é prática, ela é rápida, ela é objetiva. Então, para você que não quer, que você tem muita demanda no setor que você trabalha, né? E você não pode perder muito tempo com a anamnese, lembrando que não é perda de tempo, né? Mas você não tem essa disponibilidade de tempo, aí é mais prático realmente você ir lá palpar os pontos mediante a queixa que o paciente informa a você, e dessa forma você já traça o plano consecutivamente e o paciente já vai embora para casa com a sua auriculacupuntura, seja através de semente, colocação de agulha semipermanente, né? Tem diversas formas de estímulo. Aqui no consultório, como a gente tem o nosso tempo, a gente se planeja para isso, então a nossa anamnese ela não funciona dessa forma. A gente utiliza, na verdade, todos os recursos que a gente pode, desde uma entrevista muito tranquila, muito calma, e para isso toma tempo. Então você tem que se dedicar, principalmente no primeiro encontro com o paciente, durante um tempo maior, tá? Então, quando os pacientes chegam aqui, geralmente dura em média 2 horas que eles passam com a gente, né? Quando é dia da anamnese mesmo, que vem a anamnese, que é o que geralmente acontece, que vem primeiro a anamnese e depois vem o tratamento, então a gente pode passar até 3 horas com o paciente, dependendo do tipo de diagnóstico que vai ser traçado, tá? Professor, mas isso não é muito tempo para se ficar com o paciente? Mas esse muito tempo ele é necessário para que você tenha um protocolo assertivo e dessa forma você possa estabelecer qual o melhor plano de tratamento e com isso você conseguir ter um resultado mais rápido, mais seguro, mais concreto e que vai fazer com que o paciente ele realmente veja que o seu trabalho ele funciona. Porque um dos grandes problemas que a gente tem também com relação à auriculacupuntura é que é muito difícil um paciente ele procurar uma segunda opinião quando se trata de práticas integrativas, quando se trata de auriculacupuntura. Então, se ele vai para um terapeuta que não tem todo esse cuidado, esse manejo de fazer um excelente diagnóstico para saber qual é o melhor ponto para aquele paciente, a tendência é que se ele não tiver um resultado rápido, porque tem paciente que não quer esperar com 3 sessões ter um resultado. Então, se está demorando o resultado não está sendo satisfatório, o que é que o paciente vai dizer? A auriculacupuntura não dá certo, não funciona. Quando na verdade não deveria ser essa a conclusão. É igual quando você vai para um especialista de qualquer área da saúde e que se você não gosta da metodologia que foi empregada no seu tratamento, na sua anamnese, você procura, você busca uma segunda opinião, você vai para outro terapeuta, você vai para outro profissional da área de saúde. Quando a gente fala de prática integrativa terapia holística, muitas vezes isso não acontece. O que vai acontecer é que o paciente ele vai determinar que aquele tratamento, na grande maioria das vezes, não funciona, não dá para ele, ou ele vai dizer, comigo não deu certo, né?
e ele vai assim determinar que a técnica realmente para ele não presta. Literalmente é isso, tá? Quando na verdade não é. Quando na verdade pode ser que aquele terapeuta não foi o melhor para aquele paciente, pode ser que os pontos que foram adotados não foram coerentes com o resultado que se pretendia chegar. Então muitas características devem ser avaliadas para definir o melhor diagnóstico e o melhor resultado nesse paciente, tá? Então não existe protocolo pronto. O que existe é a anamnese boa, muito bem feita, para definir um plano individual para o seu paciente e dessa forma você tem um excelente resultado. Do contrário, o paciente ele desiste, você não fideliza o paciente ele não fica com você, na verdade ele não volta, ele não divulga seu trabalho e isso acarreta como consequência também uma diminuição no valor que alguns terapeutas inclusive diminuem seus valores, né, de cobrança do serviço, para dessa forma atrair mais paciente que não necessariamente vai funcionar. Aí começa a fazer promoção, fazer uma promoção de tantos por cento de desconto. A gente tem que ver, quando a gente faz uma promoção, em algumas circunstâncias é estratégico. Em outras circunstâncias, não necessariamente vai ser estratégico. Às vezes, quando você faz uma promoção, você pode, inclusive, estar chamando para o seu perfil, seja no Instagram, no Facebook, um público que vai procurar serviço barato. Um público que, inclusive, nenhum terapeuta vai querer, né? Então, a gente não está falando de preço, não é precificação, é, na verdade, valor. Então, você primeiro precisa entender que você precisa agregar valor ao seu trabalho. Se você não valoriza o seu trabalho, se você não valoriza, né, todo o processo que você faz junto ao paciente, e se esse paciente também não valoriza em consequência, então existe alguma coisa aí para ser ajustada. Começando por você valorizar seu trabalho, e aí quando eu falo de valorização é também a empregabilidade de um valor justo. Eu sempre digo, eu não trabalho com preço, eu trabalho com valor. E o valor deve ser justo, baseado nos seus custos, baseado no tipo de população que você atende. Então, se eu estou numa área atendendo uma população que ela é mais carente, que ela é mais humilde, eu não posso chegar e cobrar um valor muito acima. Aí você diz, mas eu não tenho demanda aqui, eu não tenho paciente aqui. Na verdade é porque você não conseguiu fazer uma pesquisa de campo, você não sabe qual é o perfil do seu paciente e você está cobrando de forma inadequada. Então realmente não vai ter paciente para você, não porque eles não querem esse serviço, mas porque eles não podem pagar por ele.